Bom dia, senhores, novamente, ou boa tarde, dependendo do horário que estejam assistindo a esta videoaula. Então, para concluir o que nós havíamos começado, nós iniciamos então com algumas questões importantes da lista de hidrostática e, e agora, para concluir, vamos pegar algumas questões da lista de hidrodinâmica, ok? Então, eu separei essas questões aqui. E a primeira delas é a questão 2, que diz assim, vamos ser objetivos e diretos, ok? Então a questão 2 diz assim, petróleo de densidade 0,85 gramas por centímetro cúbico e viscosidade de 1 pose é injetado à pressão de 5 atmosferas numa extremidade de um oleoduto que tem 20 centímetros de diâmetro e 50 quilômetros de comprimento. Então, ele tem 20 centímetros de diâmetro e 50 quilômetros de comprimento. Então, vamos desenhar aqui. Basicamente, o oleoduto é algo desse tipo aqui, né? Claro que eu não vou desenhar em escala os 50 centímetros, porque aí eu fico quebrado. Vamos aqui. E ele segue, né? Pronto. Bom, ok. Então ele diz que ele tem comprimento, vamos chamar de L, igual a 50 quilômetros, e diâmetro D, 20 centímetros. Certo? Opa. E ele pergunta. E ele diz então que ele é injetado a uma pressão de 5 atmosferas e emerge na outra extremidade a pressão atmosférica, ou seja, 5 atmosferas na entrada e uma na saída. Então ele pede para calcular a vazão e a velocidade do fluido ao longo do eixo do oleoduto. Ok? Bom, aqui nós usamos uma lei que é a lei do escoamento de fluidos viscosos através de uma determinada passagem, né, de um determinado caminho. Essa lei é chamada de lei. Vamos botar aqui em cima para ficar organizadinho. Ai meu Deus, vamos lá. Lei de Hagen-Poiseuille. Hagen-Poiseuille. Eu acho que eu escrevi certo. Essa lei, ela basicamente ela trata do escoamento então de um fluido viscoso. Como nós vimos, a viscosidade, todo fluido viscoso, né, ele tem determinadas características. Por exemplo, ele tende a aderir às paredes de qualquer caminho onde ele esteja escoando. E mais do que isso, nós vemos então que nessas paredes a velocidade, como ele adere, a velocidade de escoamento é zero e ela vai crescendo até que ela atinge um máximo no meio e volta a diminuir. Ok? Então ela adere aqui às paredes, o fluido ele adere às paredes de tal forma que a velocidade de escoamento
nessas superfícies, né? Ou seja, na porção do fluido que está em contato com as superfícies é zero. E aí essa velocidade vai crescendo até que ela atinge um máximo bem no centro do tubo. Tá certo, senhores? Uma outra questão é a diferença de pressão. Se, por exemplo, nós tivéssemos considerado, se você lembrar da equação de Bernoulli, né, meio de ρ v ao quadrado mais ρgh, etc., vocês, e aquilo, essa soma é uma constante, vocês perceberiam então que a mesma pressão aqui no início do oleoduto seria aqui no final do oleoduto. Ou seja, aqui tivesse a pressão de 1 atmosfera, aqui também seria a pressão de 1 atmosfera, caso esse oleoduto tivesse diâmetro constante. Por quê? Porque pela a equação de Bernoulli, ela não leva em consideração viscosidade. Ela não leva em consideração que um fluido está perdendo energia cinética. Vamos colocar dessa forma. Ok? Então, se você tem aqui P1 mais meio de ρv ao quadrado mais ρgh, nesse mesmo ponto, como você no modelo, né, da equação de Bernoulli, você admite que não há perdas, então essa constante iria se mantendo do início ao fim do oleoduto. Porém, como nós falamos, na vida real não é assim. Na vida real, você tem perdas. Você tem um atrito, né, que é a própria viscosidade, você teria o atrito entre o fluido e as paredes do oleoduto. De tal forma que você precisa compensar aqui para que ele possa sair aqui com todas as perdas contabilizadas ao longo do oleoduto, o fluido possa sair daqui da outra extremidade, certo? Então é por esse motivo que o fluido entra aqui, é injetado desse lado, com pressão, vamos chamar de pressão P1 de 5 atmosferas, e sai do outro lado com pressão P2, de 1 atmosfera. Tá certo, senhores? Se fosse, de novo, um fluido sem viscosidade, entraria aqui a 5 e sairia aqui a 5. Como tem viscosidade, tem perdas, ele perde energia. E essa energia a gente pode contabilizar em termos da pressão. E o que diz a lei de Hagen-Poiseuille? Eu vou poupá-los da demonstração aqui, mas só vou escrever a sua forma final. Ela diz que a vazão num fluido viscoso, ela depende de propriedades geométricas. Vamos colocar aqui. Vamos colocar o raio a quarta dividido. Isso aqui são propriedades geométricas. Π e A é o raio do tubo por onde o fluido está escoando. Dividido por 8 eta, onde eta é a letra grega que representa a viscosidade. Então notem, como ela é com uma vazão inversamente proporcional, significa que quanto maior a viscosidade,
menor a vazão, ou seja, maior a resistência do fluido ao passar por esse tubo. Safo? E também depende, obviamente, como havíamos já antecipado, da diferença de pressões, da pressão de entrada e pressão de saída, e do comprimento do tubo. Pronto. Agora, resta a gente substituir, temos todos esses valores aqui, resta nos substituir por colocar, por exemplo, no sistema internacional. Então nós teríamos algo do tipo, vou colocar aqui, no SI. Vamos subir um pouquinho. Então no SI nós teríamos Z igual a π. 20 centímetros, então seria, se o diâmetro é 20, o raio vale 10 centímetros. 10 centímetros é 10 a menos 2 metros. Oh, desculpa, 10 a menos 1 metro. Opa. Só que está elevado à quarta potência. Então vai ficar no fundo 10 elevado a menos 4, certo? Dividido por 8 a, vamos ver aqui quanto vale a viscosidade do petróleo. Um poase. Um poase, ele vale 1 dina, aqui está errado, é vezes segundos dividido por centímetro cúbico. Isso no sistema internacional vale 10 a menos 1 newtons. Aqui eu vou omitir as unidades porque está no sistema internacional. Então vale newtons vezes segundo dividido por metro quadrado. A diferença de pressão fica então como 5 menos 1 atmosfera, né? P1 menos P2. 5 menos 1 dá 4 atmosferas. Então, aqui em cima no numerador fica 4 vezes 1, 0,13 vezes 10 a quinta. Dividido por 50 quilômetros, que é 5 vezes 10 a 4 metros. Ok? Bom, aí vocês, a partir daí a conta, aí isso tudo está lá no gabarito, vamos ver aqui no gabarito, quanto dá essa conta, dá 0,32 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos por segundo. Então dá 0,32 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos por segundo. Notem que, de fato, né, metros cúbicos por segundo é uma unidade de vazão. Ok? Agora vamos só ver o que ele está pedindo. Calcule a vazão em litros por dia. Ou seja, ele não quer metros cúbicos por segundo, mas ele quer em litros por dia. Então vamos colocar aqui Z'. A partir daí, não vale a pena a gente perder tempo, porque está tudo já colocado lá no gabarito. Gabarito que disponibilizamos já para vocês. Faz uma continha aqui, ó, 1 segundo é essa fração aqui do dia, e 1 metro cúbico, na verdade, são 1000 litros.
Então, se vocês multiplicarem por esses fatores, você vai ter, então, a vazão nessa unidade de litros por dia, que deve ser uma unidade mais, vamos colocar assim, mais conveniente para quem lida com esse tipo de coisa, né? Então, 276.480 litros. 276.480? 480 litros por dia. Tá certo, senhores? Bom, esse foi o item A. E o item B? O item B, ele pede a velocidade, se eu não me engano, vamos ver aqui, a velocidade ao longo do eixo do oleoduto. Então, notem aqui, como eu disse, a velocidade de escoamento, ela varia, ela não é constante ao longo do oleoduto, de forma que aqui na superfície ela vale zero, ela atinge seu valor máximo no centro e depois vai diminuindo até chegar a zero na outra extremidade. E isso, claro, tem uma simetria axial, ou seja, isso vale ao longo de toda a superfície, certo? Então, por exemplo, se você estivesse vendo, vamos desenhar aqui, se você estivesse vendo o oleoduto de cima, então aqui, de frente, desculpa, então aqui seria a velocidade maior e ela ia diminuindo ao longo de todas as direções até encontrar a superfície. E em qualquer ponto que ela toque a superfície seria zero. Ok? Então, ainda dentro dessa lei que estamos discutindo, você também consegue calcular a velocidade de escoamento em função da distância radial. Ela é dada por essa equação aqui, ó. Deixa eu só chegar para cá, para o canto. Vamos aqui. Então seria V em função da distância radial, seria algo do tipo, dependeria também da diferença das pressões. Vocês concordam com isso? Fator 4, o comprimento e a viscosidade. E olha que fator interessante, que denota tudo que nós discutimos. Vou colocar aqui A ao quadrado menos R ao quadrado. Por que A menos R? Nota, A é o raio do oleoduto. R é uma distância qualquer, a um ponto qualquer onde eu esteja querendo contabilizar a velocidade. Quando R for igual a A, vai ficar A ao quadrado menos A ao quadrado, que dá zero. Que são exatamente esses pontos aqui ao longo da superfície do cano, do oleoduto. Quando R é igual a zero, significa, onde R, obviamente, é contado aqui a partir do centro. Então, quando R é igual a zero, então eu estou querendo saber a velocidade exatamente nesse ponto aqui no centro, que é a maior possível, certo? Então é isso. Então, pelo item B, eu tenho que calcular a velocidade no ponto R igual a zero, que é o centro do oleoduto. Vai ficar, aí nós temos exatamente P1 menos P2, são 4 atmosferas, né? Que é 1 vezes 0, 10 a 5, no sistema internacional, dividido por 4, vezes, são 5 quilômetros, né? Então 5 vezes 10 a 4 metros. Notem que a densidade do fluido em nenhum momento entrou em jogo.
entrou em cena. Então não importa qual é a densidade. O que importa é a viscosidade. Ok? Então são duas grandezas que vocês precisam diferenciar bastante. Uma é a densidade, outra é a viscosidade. Agora, é uma pergunta que eu deixo para vocês. Aproveitando essa deixa. Maior viscosidade. Desculpa, maior densidade. Olha a pergunta. Densidade implica em maior viscosidade? Eu quero que vocês pensem, pesquisem sobre isso e me respondam, tá bom? Nas próximas aulas. Ou quando eu estiver aí. Ou, enfim, canal que nós tivermos de comunicação. Aliás, Bom, eu vou deixar uns recados lá com o grupo de WhatsApp. Isso aí a gente vê depois. Tem umas novidades aí para conversar com vocês. Mas voltando aqui, então eu tenho o raio, né? 10 a menos 1 metro, certo? Elevado ao quadrado vai dar 10 a menos 2. E fazendo essa contarada toda, nós podemos olhar aqui no gabarito e ver quanto dá. Dá 0,2 metros por segundo. Opa, toda hora esbarro no botãozinho. 0, metros por segundo. Então, ok, senhores? Então, eu deixo essa pergunta aqui. E é isso. Vamos à próxima questão. Bom, senhores, então a próxima questão, outra questão interessante é essa questão 3, que diz assim: um avião tem massa total de 2.000 quilos, ou seja, 2 toneladas, e a área total coberta por suas asas é de 30 metros quadrados. Ok? O desenho de suas asas é tal que a velocidade acima delas é 1,25 vezes maior que abaixo, quando o avião está decolando. A densidade atmosférica é de 1,30 kg por metro cúbico. E aí, com esses dados, se pergunta: que velocidade mínima, em km por hora, de escoamento acima das asas precisa ser atingida para que o avião decole? Ok? Bom, então nós temos a asa do avião, né? Mais ou menos assim, a asa do avião. Então, é feito de tal forma que as linhas de corrente... Opa, linhas de corrente não pode se cruzar, né? Mas com essa caneta aqui a precisão vai ficar um pouquinho escassa. Mas enfim, as linhas de corrente acima ficam mais próximas do que as linhas de corrente abaixo, certo? Nós vimos que esse tipo de aerodinâmica, né, de formato de asas,
produz esse efeito global, né, na interação do objeto, no caso a asa do avião, com o fluido, no caso o ar, certo? Então ele diz que o ar tem densidade ρ do ar igual a 1,30 quilos para cada metro cúbico, e diz que a velocidade na parte de cima, vou botar V superior, é 1,25 vezes maior que a velocidade na parte de baixo, vamos colocar V inferior. Ok? Diz que a área total coberta pelas asas é de 30 metros quadrados. 30 metros quadrados. E também diz que o peso do avião é de 2 toneladas. Então nós temos esses dados aqui. E aí o gabarito está lá resolvido, mas eu queria discutir o que está acontecendo, né, de uma forma mais detalhada. O que acontece aqui é o seguinte: a gente sabe que por Bernoulli, vamos colocar aqui a equação de Bernoulli para relembrar, né? Agora, lembra do seguinte: na questão anterior eu falei que naquele caso, né, do escoamento do petróleo, Bernoulli não valia. Bernoulli não valia. Se valesse, o escoamento entrava com 5 atmosferas e saía com 5 atmosferas. Se vocês estão lembrados do que eu falei. Agora aqui eu posso usar a equação de Bernoulli com maior tranquilidade. Por quê? Porque, em geral, um fluido como o ar, ele tem uma viscosidade muito menor do que fluidos líquidos, por exemplo. Se vocês lembrarem bem, um gás, né? Por exemplo, no caso de um gás rarefeito, a viscosidade é zero. Zero. Um gás extremamente rarefeito, ou um gás ideal. A viscosidade é zero. E ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando você passa do regime... Isso eu discuti quando eu falei sobre viscosidade. Quando você passa de gás para líquido, a viscosidade já aumentou bastante. E aí ela vai tendendo ela vai crescendo, crescendo, ela vai tendendo ao infinito conforme o estado, né, da matéria passa do líquido para o sólido. Então, quando você tem um objeto interagindo com um fluido que é gasoso, você está na extremidade esquerda, ou seja, você está próximo daquele regime de viscosidade nula, certo? E por esse motivo, você pode considerar, então, o nosso modelo de fluido da equação de Bernoulli. Ok? Que diz o quê? Que diz que existem uma soma de grandezas, né, que nós chamamos de pressão estática e pressão dinâmica. Essa soma ela é constante no caso de um fluido ideal. Isso aqui é o que a equação de Bernoulli diz. Essa parte aqui é estática e essa parte aqui é a parte dinâmica. Ok? Qual é a diferença aqui? O que esse formato de objeto, então, ele produz? Ele tira de proveito dessa equação aqui. Basicamente, essa parte aqui, ela fica constante, seja por cima ou seja por baixo. Ou seja, não existe muita alteração. Mas você pode pensar assim: ah, mestre, mas H não é maior aqui do que aqui? É um pouco, mas
digamos assim, a repercussão desse fato na pressão total é irrelevante, dada essa diferença de altura aqui. Nota que esse desenho é um desenho exagerado, né? Isso aqui, por exemplo, não chega a 20 centímetros, talvez. Então é muito pequeno. Por outro lado, essa repercussão devido à diferença provocada pela aerodinâmica da asa na parte dinâmica da pressão, aí sim, ela é muito relevante. De tal forma que você tem uma diferença de pressão aqui. Como a velocidade aqui é maior, certo? Como a velocidade aqui é maior, você tem um aumento na pressão dinâmica. E, como é constante, aumento na pressão dinâmica significa diminuição na pressão estática. Então, a pressão estática, ou seja, o peso da coluna de ar acima da asa, certo? Pode ser representada por essa força aqui, F. Vamos colocar de F1, chamar de F1. É menor porque essa força aqui, devido à coluna de ar, ela aponta, se vocês se lembrarem, a pressão ela sempre aponta, a pressão estática ela sempre aponta perpendicular ao objeto, que está imerso no fluido. Nesse caso, o fluido é o ar. Então, a velocidade aqui cresce, a pressão estática diminui, gerando essa força devido à pressão estática aqui. Por outro lado, aqui a velocidade é menor. Como é constante, então menor aqui, maior aqui, na pressão estática. De tal forma que, estou exagerando aqui, né, para ficar bem visível, que a força devida à coluna de ar abaixo, né, que está empurrando a asa para cima, vai ser maior devido a essa parte aqui ser maior, porque a velocidade é menor, e essa soma tem que permanecer constante, do que a parte de cima, já que na parte de cima a velocidade é maior, logo a pressão estática é menor, e essa soma tem que permanecer constante. Ok? Então eu posso chamar, vocês viram então em soma vetorial que a força de baixo para cima vence a força de cima para baixo. Então F2 menos F1, né, ela está apontando para cima. E com que módulo? Com esse módulo aqui, F2 menos F1. Com o módulo de F2? Não, porque eu vou subtrair aqui F1, ó. Então eu vou ter esse vetor aqui resultante. Esse vetor aqui resultante. É exatamente esse vetor que está aqui. Ok? Bom, esse vetor é chamado de força... Opa, desculpa. Chamado de força... Você já deve ter ouvido falar de sustentação. Força de sustentação. Ou em inglês, lift. Ok? É isso. Então, força de sustentação, ela vem... Isso pode ser também... Vocês podem aplicar esse conceito também às pás de um sistema de propulsão da embarcação, etc. É o mesmo princípio. Surge da diferença das pressões estáticas. Ok? Bom, então, agora, então vou chamar isso aqui de F sus, certo? F sus. Agora, a questão diz que a asa tem uma área de 30 metros. Então, essa força de sustentação... Qual é a pressão, então, devido à força de sustentação?
a gente viu... Opa! A gente viu que pressão é força sobre área, né? Então, é força de sustentação sobre a área. Então, a asa vista de cima aqui. Aqui está o avião. Aqui está o lado esquerdo da asa vista de cima. Ela tem essa área aqui. Certo? Então, vamos lá. Logo, força de sustentação. Oh, caraca, estou botando sup, não sei porquê. Sustentação vai ser igual a pressão de sustentação vezes a área. Aqui é a pressão. A pressão, notem, a pressão é a diferença dessas pressões estáticas, né? Mas vocês concordam comigo que essa diferença é exatamente a diferença da velocidade? Porque notem, como isso aqui é constante, como o lado direito é constante, então, por exemplo, se aqui abaixa 5, aqui levanta 5, certo? Agora, se eu fizer... Deixa eu só fazer... Vamos colocar aqui em cima. Pois acho que eu vou apagar só para vocês entenderem o que eu estou falando. Exclui P1 aqui. P1 é 0. Deixa só ρ GH. Você concorda comigo que se eu tenho acima ρ, G, vamos chamar 1 acima e 2 abaixo. Então eu tenho ρ GH1, certo? Mais meio de ρ V1 ao quadrado, ou seja, a pressão total acima, como é constante, então essa soma é igual embaixo também. Então vai ser igual a ρ GH, H2. Ver se eu consigo levantar isso aqui. Pronto. Ó. Igual a ρ GH2 mais meio de ρ V2 ao quadrado, certo? Sendo que esse V2, que eu chamei de VS, é 1,25 maior do que V1. Nota, então, a diferença de pressão estática, né, quando eu pegar isso aqui e jogar para cá, vai ser igual à diferença da pressão dinâmica, certo? De tal forma que eu posso dizer, então, que P de sustentação vai ser meio de ρ. Aí vamos colocar V2. Ρ é constante, né? Então posso colocar aqui, ó, V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado vezes A. Ok? Isso eu estou calculando a força de sustentação. Essa força aqui, lift. Qual outra força que existe também sobre o avião? Peso, né? Então, vou botar de vermelho aqui. Você tem o peso do avião. Ok? Mas aí a gente já vai entrar nesse mérito. Mas aqui, então eu posso abrir, dizer que a força de sustentação é igual a meio de ρ. Eu posso usar essa equação aqui. VS é o V2, né? Então fica assim. Quanto é que é 1,25 ao quadrado? Vamos pegar aqui. Boa e velha calculadora. 1,25 ao quadrado dá aproximadamente 1,56. Por que eu estou levando ao quadrado? Porque a velocidade aqui ela aparece ao quadrado. Então o que eu teria? 1,56. Aí eu posso colocar só o V1 aqui ao quadrado.
1,56 menos 1. Eu só coloquei isso aqui em evidência, certo? Botei 1,25V1, tudo isso ao quadrado, menos V1, tudo isso ao quadrado, colocando em evidência, fica o V1 ao quadrado aqui, isso aqui ao quadrado dá 1,56 menos 1, ok? Pronto. Então agora eu tenho uma expressão para minha força de sustentação em função da velocidade de escoamento do fluido. Mas qual é a pergunta que ele faz? Qual é a velocidade mínima? Notem que a força de sustentação requer uma velocidade, né? Ela depende do quadrado da velocidade. Quanto maior a velocidade, maior essa força de sustentação. Não é à toa que o avião não começa a voar quando está parado, né? Então, quem já pegou o avião sabe que ele precisa atingir uma dada velocidade para começar a subir. E por que isso? Porque, conforme aumenta a velocidade, aumenta essa força de sustentação, que tem que ser o quê? Suficiente para vencer o peso. Ok? Então, aqui nós temos que a força de sustentação tem que ser suficiente para vencer a força-peso do avião. Pronto. Agora é só colocar essas coisas na conta. Então, quanto deve ser minha velocidade? Densidade eu coloquei aqui, né? Aqui está sistema internacional 1,30 kg por metro cúbico. Então, o que eu teria? Meio vezes 1,30 vezes A, né? Então, vezes a área, que é 30 metros quadrados. Então, aqui eu calculei meio, ρ e A. V1, eu não sei. E aqui eu tenho 0,56. Isso tem que ser maior ou igual 2 toneladas, né? Então, eu vou, considerando G igual a 10, considere G igual a 10. Considerando G igual a 10, eu vou ter, então, 20.000 newtons. Para deixar tudo nas mesmas unidades, né? 20.000 newtons. Ok? Então, próximo passo, vou fazer... Opa, fiz besteira aqui, dá um Ctrl Z. Próximo passo é você isolar o V. Isso vocês encontram lá na resolução. Tá legal? Então, V1 tem que ser a raiz quadrada maior ou igual, né? Maior ou igual a raiz quadrada de 40.000. Posso jogar o 2 para lá. Com V ao quadrado, você joga o 2 para lá. E esse restante para baixo. Depois tira a raiz. Então fica 40.000 dividido por 0,56 vezes 30 vezes 1,30. Ok? E isso dá, vamos ver aqui, pelo gabarito, isso dá no gabarito eu usei 9,8, né? Mas, enfim, dá um pouquinho acima de
42,3 metros por segundo. Então dá um pouquinho acima. Tá, vou fazer o seguinte, vou fazer a conta aqui. Aqui eu fiz com 10, né? Então vamos lá. Vamos fazer com 10. Estou com a calculadora aberta. 40.000 dividido por 0,56 vezes 30 vezes 1,30. A raiz quadrada disso, 42,8. 42,8 metros por segundo, aproximadamente. Ok? Aproximadamente 42,8 metros por segundo. Porém, isso aqui é a velocidade V1. Deixa eu ver se é isso que ele pede. Acima das asas, que ele pede, né? Qual a velocidade acima das asas? Então a gente obteve V1. Acima das asas é 1,25 vezes isso. V2. V2 vai ser igual a 1,25 vezes 42,8, que dá igual ou aproximadamente 53,5. Aproximadamente 53,5 metros por segundo. Isso dá para a gente ver em quilômetros por hora, né? Para ter uma noção mais realista. Em quilômetros por hora, multiplica por 3,6, aproximadamente 192,6, aproximadamente 196 quilômetros por hora. Essa é a velocidade. E, obviamente, se multiplicar por aqui, você vai ter uma velocidade um pouco menor, uns 140 talvez, 130. Mas essa é a velocidade, então, a partir da qual um avião com essa área aqui de asas, ele levanta voo. Agora, notem que quanto mais denso o ar, menor é a velocidade que ele precisa, certo? Para subir. Quanto maior a área da asa, menor é essa velocidade também que ele precisa para levantar voo. Ok? E você pode, em geral, o ar ele tem uma densidade fixa, né? Que a natureza diz qual é. Mas o engenheiro lá, fabricante do avião, os engenheiros, eles podem fabricar uma geometria de asa que pode modificar tanto esse valor de diferença de escoamento entre as asas, quanto o valor da área da asa. Isso aí ele pode modificar, tá certo? De forma a melhorar, se ele quiser mexer nessa velocidade aqui de voo do avião. Ok, senhores? Então essa foi a questão 3. Vamos para a última. Finalmente vamos à questão 4, que aborda uma situação muito interessante, né? O chamado efeito canal. Ok? Esse efeito basicamente faz a água sofrer uma queda quando encontra a embarcação. Então, essa queda de nível que a água sofre ao encontrar a embarcação é chamada de efeito canal. Então vamos olhar para a questão e para a figura. A questão diz assim: a figura abaixo mostra um canal em que está ancorada uma barcaça, ou seja, a barcaça está parada, com
com essas dimensões aí, ó, D igual a 30 metros de largura, 12 de calado. O canal tem uma largura de 55 metros, profundidade de 14, e nele circula água com essa velocidade aí de 1,5 metros por segundo. Suponha que o escoamento seja laminar, e aí ele diz que, né, que quando a água encontra a barcaça, ela sofre uma queda brusca, que é o chamado efeito canal. Se a queda é de 0,80 metros, qual é a velocidade da água ao passar ao lado da barcaça? Em duas situações. Situação A, pelo plano vertical indicado pela reta tracejada A. Situação B, pelo plano vertical indicado pela reta tracejada B. Ok? Bom, nessa figura nós temos duas visões da barcaça dentro do canal. Uma é ela vista de cima, então a barcaça está vista de cima aqui. Nós temos aqui a largura do canal, ok? Velocidade de escoamento. E quando ela vai para baixo, para a figura de baixo, ela mostra a barcaça em perfil, né, de lado. Então você tem aqui o chão, o fundo do canal aqui, a barcaça vista de lado e as dimensões mencionadas no enunciado. Ok? Agora, para a gente entender um pouco melhor o que está acontecendo, eu vou desenhar para vocês essa situação vista de frente. Então é como se eu tivesse aqui no fundo do mar, aqui ou aqui no meio do mar, vendo a embarcação dessa região para frente. Tá legal? Então, se vocês notarem, quando eu faço isso, vamos desenhar aqui. Opa, vamos apagar. Limpar a tela. Então, vocês notem que quando eu faço isso, em um dos planos, vamos desenhar aqui. Aqui está o canal. Opa! Aqui está o canal. Bem exagerado. Aqui está a barcaça. Certo? Então aqui, por exemplo, aqui embaixo é a largura D. Aqui é a profundidade H. Hzão. Certo? Aqui é a boca, né? Dzinho, se eu não me engano. E ele dá a informação também do calado. Bzinho. Né? Calado. Deixa eu só confirmar. Calado. Bzinho. Desenho aqui o nível do rio. Deixa eu ver. H. Tá. H não é isso tudo não. Vamos apagar aqui. Pronto. Aqui está o nível do rio. Esse então é o calado. Vamos dar uma apagada aqui. Pronto. Esse é o H. Que figura é essa? Que eu tentei desenhar aqui. Ficou meio esquisito, né? Eu acho que dá para colocar formas
geométricas, mas ainda não descobri como fazer. Tem uma tal de uma régua aqui. Não, esquece. Opa. Esquece a régua. Bom, então essa é a nossa figura vista agora de frente. Então, como é que estão esses planos A e B? Se você olhar a figura, o plano A vai daqui até aqui, né? Opa. E o plano B vai daqui até aqui. Significa que quando você está no plano A visto de frente, a altura do nível d'água está um pouco mais abaixo. Está por aqui. E quando você está no plano B, a altura está na altura normal. Vocês conseguem observar isso, visualizar? Então, primeiro vamos pelo plano A, né? O plano A que está mais abaixo. Então, vamos apagar isso aqui. Considerar só o plano A por enquanto. A altura está nesse nível. Vamos escrever aqui plano A. Ok. A pergunta que ele faz então é qual é a velocidade de escoamento do fluido ao passar ao lado da barcaça. Qual a velocidade de escoamento do fluido ao passar ao lado da barcaça? Bom, para a gente calcular a velocidade de escoamento, a gente tem que usar a conservação da vazão, né? Então, o fluido ele está escoando, se você conseguir visualizar esse desenho que eu fiz aqui, do canal de frente, você já percebeu que o fluido ele está entrando na tela, né? A velocidade dele está entrando. Então esse fluido, ele na verdade, ele vai passar por essa área aqui, ó. Vai passar por essa área aqui, por essa região. Que obviamente a barcaça ela impõe uma barreira, né? Então o fluido vai ter que passar por onde der. Daí que surge o efeito canal, na verdade. Então, como é que a gente faz? Primeiro, a gente tem que utilizar a conservação da vazão. Então, imagina que ele estava vindo com uma velocidade inicial, V1, certo? E passando sem problema algum por toda a área que não estava ainda obstruída pela embarcação. Então, olha aqui, é nesse regime aqui, ó. Esse plano aqui, VI, exatamente VI. Então, se vocês notarem, antes de encontrar a embarcação, o fluido ele escoa normalmente com velocidade VI por toda essa área aqui, ó, D1, né, vezes H1, vezes H, ou D vezes H. Então, é como... Deixa eu desenhar aqui, para de repente vocês visualizarem melhor. Aqui está o canal. Vou desenhar só para vocês verem. Pronto, aqui é a altura H. Aqui a largura D do canal. E o fluido está... Não tem barcaça ainda, porque a barcaça está mais à frente, entrando para lá, né? Aí você tem essa situação. Então, esse aqui é o plano I, de inicial.
Então, qual é a vazão do fluido ao longo dessa área? Vou chamar de área I. Vamos chamar, na verdade, VI e área I. Então, tem a vazão é igual a VI vezes área I. Certo? Porém, ao passar pelo plano A, ou seja, encontrou a embarcação e aí o nível da água desceu. Então, ele encontrou a embarcação e o nível da água desceu. Agora, se você pegar isso, girar... Ah, não dá para escrever. Será que dá para escrever? Girar assim. Opa. Não dá. Esquece. Depois aprendo como é que faz. Mas se você pegar e girar, deixar essa figura de frente, então você vai ver que o nível desceu, né? E aí nós temos essa situação. Então, nessa situação, o fluido vai percorrer essa área aqui, tracejada em azul, com outra velocidade. Vamos chamar de VA, em referência ao plano A. Vamos chamar essa área aqui de área A. Área A. Pronto. Agora, o que a gente faz? Em termos dessas grandezas aqui, só esqueci de botar mais uma, né? Tem um Hzinho aqui. Hzinho, ele vai da altura normal. Então, Hzinho é essa. Hzinho é essa altura aqui, ó. Aqui seria a altura normal do fluido, certo? E pela figura nós vemos que Hzinho é essa distância aqui, entre a altura normal e a altura por onde passa o plano. Isso mesmo. Então tá safo. Com todos esses dados aí, basta a gente calcular quanto vale essa área em termos dos valores dados aqui, das grandezas do enunciado. Certo? Bom, quem é a área inicial? A área inicial vai ser H vezes D. Então temos, preto para ficar bonitinho, VI vezes H vezes D. Tem que ser igual a VA vezes a área AA, é essa área aqui, né? Azurada. Quanto que ela vale? Vamos calcular essa área aqui menos, deixar aqui de vermelho, menos essa área aqui, certo? Então a gente pode calcular essa área aqui, subtrair essa área. Essa então vai ser a área por onde o fluido escoa livremente. Quanto vale essa área aqui? Olha, é só vocês notarem aqui. Vale D, com certeza. Então vamos abrir um parênteses aqui. Ela vale D vezes H menos Hzinho. Então, vezes H menos Hzinho. Fecho parênteses aqui. Corrigir esse. Menos, isso valeria isso tudo aqui, mas tem uma porção ainda que está obstruída pela embarcação. Essa porção vale esse tanto aqui, certo? Vezes esse tanto aqui. Esse tanto é Dzinho.
E esse tanto é Bzinho menos Hzinho. Então fica menos Dzinho vezes, já até esqueci o que eu falei, vamos relembrar, Bzinho menos Hzinho. Calado menos esse Hzinho. Pronto. Então, finalmente, nós temos que a velocidade do fluido passando pelo plano A vai ser obtida a partir do momento que eu isole o VA. Então, fica VI H vezes D dividido por D vezes H menos Hzinho menos D vezes B menos Hzinho. E aí é só substituir os valores caso haja, né? Ele deu, na verdade, né? Colocou aqui. Então é só substituir tudo que vocês vão encontrar. Vocês podem encontrar no gabarito, tá? E pelo plano B? Pelo plano B é mais simples ainda. Isso aqui foi pelo plano A. Pelo plano B, a gente não tem esse Hzinho aqui. O que a gente tem, então, é essa porção toda aqui agora, né? Seria o AB. AB. Então, em B, eu teria a mesma coisa, né? Conservação da vazão. Conservação da vazão. Então, VI igual a VB AB. Só que agora, de novo, VI H vezes D é igual a VB, só que agora AB. Mas quanto vale AB? Olhem para a figura. Vale essa área toda menos essa área aqui, obstruída pela embarcação. Então, vale H vezes D menos Bzinho vezes Dzinho. Bzinho vezes Dzinho. Calado vezes boca. E assim, isolando VB, nós teríamos VI H vezes D dividido por H vezes D menos Bzinho vezes Dzinho. Ok, senhores? Então é isso. Espero que tenha ajudado vocês aí. E até a próxima. Tchau, tchau.